Os senhores já devem ter percebido como as mulheres, muitas mulheres, não digo todas, estão desesperadas atrás de um macho, querendo um namorado e não consegue. Entra ano e sai ano, elas continuam solteiras, à procura. E aí o que acontece? Elas ficam aí atacando os homens. Querem um homem, mas ficam atacando os homens. Os homens estão virando gay. Os homens não chegam mais nas mulheres. Os homens estão ficando sem atitude. Mas qual é o problema desses homens e tal? Tudo quanto é tipo de xingamento, de ofensa, de ataque, que os senhores já estão acostumados a escutar por aí, elas estão fazendo. As mesmas que dizem: eu não preciso de homem pra nada, eu sou independente, as mulheres podem tudo, lugar de mulher é onde ela quiser. Mas é todo dia eu escuto esse chororô dessas candangas. A cada dia que passa, mais e mais aparecem essas candangas aí com essas reclamações. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Só quero deixar uma nota aqui de agradecimento aos meus novos inscritos, depois que assistiram um vídeo meu de edição. Um vídeo em que eu peguei um corte de um vídeo de outro criador de conteúdo e fiz uma edição, dei umas considerações finais lá no final do vídeo, um vídeo de pouco mais de 5 minutos, e eu só apareci dando gargalhadas e dando minhas considerações finais. Eu nem desenvolvi o assunto. Quem desenvolveu o assunto e fez todos aqueles efeitos de vídeo foi um outro criador de conteúdo, porque eu não estou investindo, por enquanto eu não estou investindo em todas essas formas de edição de vídeo, tá? Mas eu quis fazer o quê? Propagar a mensagem através daquilo ali. Mas esse vídeo bombou, o vídeo bombou. 3 dias, esse vídeo me rendeu 15 inscritos, os vídeos têm 100 e tantos likes, quase 100 comentários no mesmo vídeo e mais de 2.000 visualizações. Mais de 2.000 pessoas viram o vídeo. Agradeço pela audiência, agradeço aos meus novos inscritos, pela forcinha aí. Beleza, mas vamos voltar ao tema aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o que elas dizem? Não precisa de homem pra nada. Só que ficam aí as mães solteiras, tanto as mães solteiras quanto aquelas balzacas que já rodaram no carrossel à vontade. Todo ano na festa de Carnafumo vai lá curtir farra. Isso sem falar que tem umas mães solteiras aí que largam os filhos, larga os catarrentos com a avó dele e vai curtir farra. Eu já vi um assim, eu já soube de um caso assim, e teve um amigo meu que estava namorando e estava até com plano de casar com ela. Eu alertei ele, falei: ó, sai fora dessa mulher. Mulher não tem responsabilidade com os filhos. Tá provado aí. Ele até deixou eu ver a conversa. Por quê? Porque essas mulheres
querem filhos, sabe para quê? Para ganhar o quê? Bolsa Família. E para que elas querem um homem? Se elas não dizem que são tão independentes assim e tal, para quê? Ó, para gerar o quê? Pensão socioafetiva. Paternidade socioafetiva. É para isso que elas querem macho. É ou não é verdade, gente? Diz aí nos comentários se vocês conhecem casos, podem deixar relatos nos comentários, fiquem à vontade aí, de mulheres que usam o judiciário, usam as leis, pedem medida protetiva, denunciam o marido ou o ex-marido falsamente na Lei Maria Capetenha. Diz aí. Expulsa o homem da sua própria casa, faz alienação parental, caso ele seja o pai dos filhos. Eles até dizem que é guarda compartilhada nada. O homem só vai uma vez por semana ver o guri dele, e eles falam que isso é guarda compartilhada. Guarda compartilhada é 50-50, gente. É pelo menos 3 dias na casa do pai e 4 dias na casa da mãe em uma semana. Se for assim, tá ótimo, já é uma guarda compartilhada. Ou que seja 15 dias na casa do pai e 15 dias na casa da mãe. É meio a meio, isso aí que é guarda compartilhada. Agora, a mulher fica tentando afastar o homem ao máximo, tá? Dos filhos. O pai vai pedir a guarda do filho, os senhores já sabem. A mãe briga para que ele não tenha a guarda do filho, entra com advogado. A mãe muda de cidade, vai embora, vai para um lugar longe, para não ter contato, para os filhos não ter contato com o próprio pai. E aí, quer dizer, elas mesmas dizem, eu sou pai e mãe das crianças, não preciso de homem para nada, eu posso, eu faço, aconteço. Mas aí o tempo passa e o que essas mulheres ficam? Ficam com vontade de ter um macho, de arrumar um macho. Fala que não precisa de homem para nada, mas vira e mexe tá aí caçando macho. E eu acabei de falar aqui agora há pouco para que elas estão querendo homem. Para quê? Para fazê-lo de capacho, para jogar ele para escanteio. Se o homem, o padrasto, falar um A com os filhos, ele vai ter problema. Isso sem falar no ex-marido, pai dos meninos. Esse padrasto vai ter que olhar para a cara do ex-marido dela, o pai das crianças. No dia do aniversário vai ter que olhar para a cara um do outro. Pode dar aquela baita confusão. O pai das crianças some e desaparece. E os encargos financeiros, as despesas dos catarrentos, sobra para o padrasto. O padrasto vai ter que arcar. E ela vai em cima do padrasto, porque o pai sumiu. Ela vai fazer o quê? Vai para o padrasto, sobra para o padrasto. Aí ela fica nessa. Eu não troco meus filhos por macho nenhum. Ora, então fica com os filhos e deixa os machos em paz, uai. Não é mais fácil ficar com os filhos? Até eles... Por quê? Veja bem, o que acontece? Fica nessa de... minha prioridade é meus filhos. Mas os filhos crescem e vão embora. Eles crescem e vão morar e vão procurar suas casas, procurar seu canto. Eles crescem e se casam, vai ter a vida deles para lá. E aí ela fica nessa, arruma um marido aqui, larga ele, não dá certo, arruma outro padrasto para os meninos, fica aquele rodízio de padrasto, larga, não dá certo, aquela confusão danada. Já recebe pensão do ex-marido, pai dos meninos, e aí vai requerer a pensão socioafetiva do ex-padrasto dos meninos, dos catarrentos, e fica com 2 pensões. Ela quer macho para receber, para viver de pensão. Entendeu? Ó, é mentira? Mentira? Os senhores que conhecem aí casos assim,
Me digam, me ajudem a fortalecer esse conteúdo aqui. Pois então, aí o que acontece? O que a mãe solo tem que fazer? Já que eu não estou falando que é errado ela dar prioridade aos filhos, não. Ela tem razão, ela pode dar prioridade aos filhos. Afinal de contas, foi ela quem pariu, então, ela que pariu e balance. Na minha concepção, eu acho isso errado, esse negócio de paternidade socioafetiva. Ai, mas os filhos, mas o pai dos meninos sumiu, desapareceu, não quer pegar o pai na atenção. E o que o padrasto tem a ver com isso? O que um homem que nem pai das crianças tem a ver com isso? O que ele tem com isso? Quem pariu Mateus, que o balance e carregue. Quem tem que pagar a pensão é o pai dos meninos. A obrigação paterna é o pai biológico, não é o padrasto. Mas a realidade é outra, né, senhores? O padrasto é obrigado, o ex-padrasto, né, é obrigado a pagar a pensão como se fosse pai dos catarrentos. Mas já vou chegar no ponto desse vídeo, gente. Eu falei de mães solteiras e tal, e também tem as quengas que rodaram no carrossel e não sei o que. Mas veja, aí o homem pensa, casando com uma dessas aí, que não tem caráter, ele pensa que encontrou a mulher da vida dele. E aí casa sob aquele pensamento de que um dia vai ficar velho. Ai, quando eu ficar velho e quando eu passar mal, o que vai ser de mim? Coitado de mim, e se eu não tiver uma esposa para cuidar de mim quando eu ficar velho e me levar para o hospital? Eu quero ter filhos com essa mulher, para quando eu ficar velho, os filhos cuidarem de mim. E a mulher com quem eu me casar, quando eu ficar velho, vai cuidar de mim. Ô seu idiota, iludido, ter mulher e filho não é garantia de que você será cuidado, será amparado na sua velhice e quando você passar mal. O que você tem que fazer, cara, é você se cuidar, malhar, fazer um check-up, entendeu? Fazer exercício para você ter saúde desde novo. Desde jovem você tem que pensar na sua saúde, para quando você tiver seus 70, 80 anos, você ainda ter saúde. Porque fazendo assim, lá para os 90 anos, meu filho, você vai ter, para você ainda vai ter o primeiro sintoma de, sei lá, de uma dor no peito, assim, tá certo? Às vezes você vai ter um AVC, um derrame cerebral, mas isso aí você já vai estar com seus 90 anos. Ai, mas tem que casar, porque se ele sofrer um infarto, quem vai levar ele para o hospital? Meu amigo, se for a hora dele, não tem disso não, moço. E outra coisa, a mulher é capaz de deixar o cara morrer. Se o cara tiver patrimônio, se o cara for rico, tiver uma casa, ela é capaz de deixar ele morrer, doido para que ele morra, para herdar tudo. Abra seu olho, meu querido. Vou repetir, ter mulher e filho não é garantia de que você será cuidado durante a sua velhice. Faça por você, meu querido. Malhe por você, se cuide por você. Você tem que olhar para si mesmo. Você tem que projetar o seu futuro na questão da saúde. É você tomando atitude com atos, tomando medidas que eu acabei de citar aqui. É malhando, é meditando, lendo bons livros, ocupando a sua mente, procurando ter paz. Se você não quer casar e fica preocupado com a situação
das modernetes, que a mulher está muito difícil de encontrar para relacionamento, mulher adequada, não se preocupe. Se você não conseguir, mas Vinícius, e se eu ficar velho e ficar doente mesmo, o que que eu vou arrumar? Os meus irmãos têm a vida deles. Os meus pais não um dia vão morrer. Os pais da gente não vai estar com a gente para sempre. O que que eu vou fazer? Meu amigo, vou te dar uma dica. Paga a cuidadora de idoso quando você chegar nos 80 anos e achar que a qualquer hora você vai passar mal. Pague uma cuidadora de idoso. Você não precisa casar, não. Vai pro asilo. O que que tem? E tem tanto asilo aí onde você pode ser muito bem cuidado. Ai, mas asilo não é hotel 5 estrelas. Não é não, mas o cuidador, o seu cuidador lá no asilo vai ministrar o seu remédio nos horários corretos. E se você não tiver o tratamento adequado suficiente de um asilo, você muda para o outro. Ou então, se você quiser ficar na sua casa, curtir o seu patrimônio que você conquistou com suor, você, quando chegar aos seus 80 anos, com a permissão de Deus, se você quiser ficar na sua casa, viver sua paz, seu aconchego, curtir sua aposentadoria, cara, contrata uma cuidadora de idoso. Ai, eu tô sozinho, não arrumei mulher, tô preocupado. Ai, cara, contrata uma cuidadora de idoso. Se você tiver um filho que se dispõe, que vai se dispor a cuidar de você, que escolheu ficar solteiro também só para cuidar de você, valorize. Caso contrário, faça o que eu te recomendei, que vai dar bom. Tá certo? Por quê? Porque fazendo assim, quando o homem começar a passar mal, ele já vai ter passado os 90 anos, vai ter passado os 100 anos, porque ele se cuidou, porque ele malhou, ele fez a boa escolha, ele focou em si mesmo, ele teve bons convívios, teve bons amigos. Não estou falando para você se isolar não, cara. Eu estou falando para você não ficar preocupado se você não casar. Não se preocupar tanto com o relacionamento. Deixe isso nas mãos de Deus. Entregue isso para Deus. Não se preocupe. Por quê? Porque eu tenho que ter filhos, tenho que ter mulher para cuidar de mim na velhice. Cara, os filhos crescem, casam e vão embora. A mulher te larga e arruma outro. E pode ser até que a mulher morra e você fique viúvo. E aí? Hoje em dia tá assim, tá muito difícil você encontrar alguém para viver um casamento para a vida toda, até que a morte os separe. Senhores, em 1980, vamos falar assim, em 1980, a maioria dos casamentos era até que a morte os separe. E agora em 2025, qual que é a tendência de morte? Qual que é a tendência de moda? Até que a sorte os separe. Não é até que a morte os separe, até que a sorte os separe. O casamento tá desse jeito. Como é que vai fazer? Você vai ficar sozinho do mesmo jeito. Você nasceu sozinho. Tem coisas que você é independente, que você vai ter que fazer sozinho. Só você e Deus. E você vai morrer sozinho. Mas eu não vou ter um funeral digno, Vinícius. Eu vou morrer e eu vou ficar jogado no meio do mato a céu aberto. E, cara, o mais importante é a sua alma estar preparada para ir para o céu, para ir para a glória. É você estar bem com Deus. Para quem morre, não interessa. Tanto faz. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Tanto faz se ele ter assistência funeral ou não. Para quem morre,
Morto não sente nada. Morto não vê nada. Morto não escuta nada. O morto, você acha que o morto vai ficar assim, vai levantar do caixão e falar: ai, cadê minha funerária? Cadê as flores? Cadê meu caixão? Cadê as pessoas? Cadê meu velório? Cadê minha sepultura? Cadê o meu sepulcro? Não. Ele vai morrer sozinho, ninguém vai ficar sabendo. Tanto faz. Tanto faz. Ele vai entrar em estado de decomposição. Os vizinhos vão sentir sua caatinga e vão te encontrar. Você já vai estar morto há 3, 4 dias. Aconteceu assim com meu tio. Eu espero que esse meu tio tenha se arrependido. É o que é o mais importante. E que ele tenha aceito Jesus no seu último momento. É o que mais importa. Tanto faz. Adianta ter velório digno, assistência funeral e tal. Deus os conforte, papapá, papapá, sendo que o cara não está preparado para morrer. E outra coisa. Adianta casar e viver no adultério? Adianta casar e viver o inferno no casamento? Você morre mais rápido. Se você casar errado, se você casar com a filisteia, aí que você morre mais rápido. Não, porque se você morrer, se você ficar sozinho, você vai passar mal e vai morrer mais rápido, porque não vai ter ninguém para te socorrer. Retardado. Você morre mais rápido se você tiver que suportar uma pessoa tranqueira. Uma pessoa que só te faz raiva, só te faz mal, só te humilha, pisa em você, que te agride, que grita com você. Isso aí que acaba com a sua saúde. Não permita isso. Mas que cuidado é esse? Quando chega nos 50, 60 anos, está todo mundo doente, colesterol alto, tanto passar estresse, tanto passar raiva. E o solteiro, um senhor, tem tanto senhor de 60, 70 anos aí, solteiro, feliz, mora sozinho, curte a sua aposentadoria, não precisa de muito não, uns 3, 4 mil conto de aposentadoria, tá lá, a casinha que ele construiu, também é uma casinha boa, confortável, tem piscina, alguns gostam de uma sinuquinha, taco de sinuca, outro gosta de cervejinha, e tá lá bebendo sua cervejinha sem nenhuma candanga para encher o saco dele. O cara chega a hora que quer, sai a hora que quer, sem ter que dar satisfação a ninguém. Entendeu? Se ele tiver filho, o filho só vai lá de vez em quando para visitar ele, visitar os filhos, ou até os netos, né? Vai lá, porque a maior parte do tempo ele tá lá, curtindo a sua solitude. E não tem nada de errado nisso, gente. Não tem nada de errado. Tanto aquele que opta por casar, quanto aquele que opta por ficar solteiro, estão corretos. Porque isso é escolha. Ninguém vai para o inferno só porque é solteiro. E ninguém é para o céu, assim como ninguém vai para o céu só porque casou. Por quê? Ah, casou, mas está cometendo adultério e se morrer vai para o inferno. E aí, o que adianta? Muitos líderes, pastores, falam como se a vida de solteiro fosse pecado. Mentira! Como se o casado fosse um santo imaculado e nunca pecasse. Abra o olho, hein, com esses charlatões da fé. Você está enfiando o seu dízimo no bolso deles para ficar escutando essas lorotas. Tá certo que a Bíblia fala que não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Não é que é proibido. Não é que é pecado. É porque viver sozinho, sem ter alguém para te ajudar, entendeu? Sem ter alguém para te socorrer, realmente é mais difícil, é mais arriscado. Eu concordo com isso. Agora, o fato de ser pecado, de ser crime, de ser proibido, pelo amor de Deus, sai fora.
Não é assim não. É escolha. Tanto a vida de solteiro quanto a de casado tem seus prós e contras, tem seus riscos. A vida tem seus riscos, gente. Você escolhe qual risco você quer correr. Você escolhe aquela situação que faz mais sentido para você e que você acha que terá menos risco. Cada um tem que fazer a sua autoanálise, a sua autoavaliação, o que faz sentido para ele. Eu não estou aqui para julgar nem o solteiro e nem o casado. Tá certo? Os homens estão cada dia mais optando por ficar solteiros. E aí as mulheres começaram os ataques. Elas nunca são culpadas de nada. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador quando entrares na mocidade. Elas lembraram do Criador? E algumas delas tiveram referências no Evangelho. A mãe e o pai delas falaram para ela: menina, minha filha, não fique na vida torta, não ande na vida torta, não ande com essas pessoas que se dizem seus amigos. E ela não deu ouvidos, começou a se envolver com esses amigos e começou a rodar no carrossel. E aí o que acontece? O tempo foi passando, elas chegaram aos 30, 35, 40 anos e agora estão desesperadas. Consequência do pecado, consequência das suas más escolhas. Quando vai ver, não tiraram uma carteira, não fizeram uma faculdade, não fizeram um curso, não sabem nem quanto é 7 ao quadrado, são eleitoras do Lula, defendem pautas feministas, esquerdistas, pautas populistas, pautas de militância, de minoria, perdem tempo com essas bobagens e não trabalham o intelecto. São mulheres burras, porque mulher inteligente, ela está concentrada. A mulher de Provérbios 31, ela está focada, ela já leu muitos livros, ela tem boas referências, ela tem conhecimento, muito conhecimento tirado dessas referências. Não é de coisa manjada na internet, não. Não é de coisa manipulada na internet, não. São mulheres inteligentes, sabe? Mulheres que entenderam que o caminho certo é esperar em Deus. Não estou falando que você tem que desistir de casar, não. Não estou falando que o homem ou a mulher tem que desistir de casar, não. Não é isso. Tá certo? Eu só estou falando que para vocês não terem medo de ficarem solteiros. Não tenha medo. Deus proverá para vocês um companheiro, uma companheira. Deus, ele vai guiar o caminho de vocês. Agora, se essa pessoa não aparecer, sigam felizes, crendo no poder de Deus, segue em frente. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Glorifique a Deus pelo que você já tem. É isso. Não deixe que ninguém fique te manipulando, ditando regras para você. Tá? Tenha uma referência, tenha princípios, tenha caráter. Se você é um cristão, utilize a Bíblia como um norte, como uma bússola. Tá? Aquilo que for bom para você, não estou falando que você não deve escutar opiniões, não. Escute as opiniões, mas, como diz a Bíblia, retenha o que é bom. O que fizer sentido para você, você adote. O que não fizer, você ignore. Tá? É isso. Fique tranquilo.
se você não casar. Tá? Fique tranquilo. Mulher e filho não é garantia de que você vai ser cuidado. Daqui até lá tudo pode acontecer. Fique tranquilo, fique na paz. Querem continuar na busca pelo bom relacionamento, pelo bom casamento? Ok, legal, continue na busca. Tá? Mas não entre em desespero. Ai, o tempo está passando. Cara, fique tranquilo, fique de boa. Que Deus tudo vai encaminhar na sua vida, ok? Fica a palavra aí, um grande abraço, até o próximo vídeo.